Quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para podermos conversar um pouco, porque é importante nós trazermos à tona situações que às vezes até parecem ser muito desagradáveis, mas que ajudam a nos fazer entender melhor como é o sistema político no Brasil. Muitos amigos me perguntam se eu não me arrependo de ter voltado para o Brasil. Claro que eu me arrependo se eu for comparar as condições de vida aqui e lá fora. Só que quando eu voltei por conta de um camarada que conseguiu se eleger presidente a todo custo, contra tudo e contra todos. E por quê? Porque, na verdade, ele não precisou mentir para chegar onde chegou. E foi justamente nessa pessoa que eu apostei. Apostei porque já vinha acompanhando seus discursos como deputado federal, lá na Câmara dos Deputados, e percebia que seus discursos eram sempre muito convincentes e seguiam um raciocínio lógico de como pensa o conservador brasileiro. Então, apostei minhas fichas e não me arrependo, mesmo ele tendo sido retirado à força do seu cargo. Porque esta é uma luta que valia e continua valendo a pena. Porque o brasileiro voltou a ter um pouco mais de conhecimento político, o brasileiro voltou a entender melhor sobre política, voltou a valorizar a própria bandeira brasileira, o seu hino e os valores cristãos, principalmente, família a Deus. Então, é uma luta que a gente faz, mesmo que com um certo sofrimento por conta das derrotas, mas fazemos com gosto, porque temos a convicção de que estamos lutando por algo que vale a pena, diferentemente de quando você luta por uma aposta. Você aposta em alguém. Mas, mesmo depois de tudo que aconteceu, parece mesmo que a direita ainda está com dificuldades em aprender o significado de consenso e fidelidade ideológica. Nós estamos vendo aí muito cedo o início de rupturas, digamos assim, que podem causar estragos em nossa pretensão eleitoral em outubro próximo. Por que eu falo isso? Porque depois da deputada Caroline de Tone, que abandonou o Partido Liberal para poder ser candidata ao Senado e foi para o Partido Novo, porque ela não recebeu o apoio necessário para sair candidata dentro do próprio partido. Depois foi o próprio Eduardo Bolsonaro que ameaçou abandonar o partido também, por conta de um racha direto com Valdemar Costa Neto. Nos bastidores, ele cogitou deixar o partido e até levar aliados junto com ele. E o motivo foi justamente a estratégia presidencial e disputa de controle político interno. Agora, nós estamos vendo aí o deputado Nicolas Ferreira entrando em forte atrito com a direção nacional do partido, por conta da entrada de novos quadros, de novas pessoas, que não deixam saudades alguma, e da condução política da sigla. Ele já demonstrou descontentamento com isto. Ele já admitiu publicamente a possibilidade de mudança de partido por conta dessas divergências ideológicas e disputa por espaço eleitoral. Uma das pessoas que fez com que ele reclamasse com maior vigor foi a possível participação de Eduardo Cunha em disputa eleitoral lá em Minas Gerais. Porque, na prática, Nicolas Ferreira quer comandar o jogo eleitoral em Minas Gerais. Não que não mereça, já que ele é campeão de votos no estado, tem força suficiente para puxar votos para outros parlamentares da oposição, inclusive. Sabemos
que, sob o comando de Valdemar Costa Neto, o partido sempre operou mais como um cartório eleitoral do que como um movimento político. O PL é mais um administrador de siglas, não de ideias. Para quem observa a política há algum tempo, isso não é novidade, porque o Partido Liberal sempre foi uma legenda de sobrevivência, moldável, adaptável, conforme o vento do poder, né? Porque ele estava acostumado a negociar com qualquer governo desde que o espaço institucional fosse preservado. Mas o problema surge quando um partido pragmático passa a abrigar figuras mal vistas pela base conservadora. E nesse cenário, a liderança não age como representante de uma corrente política, mas como um gerente, digamos assim, de balcão de negócios. E os balcões vivem de negociações permanentes, não de convicção. Por isso, a consequência inevitável aparece nas rupturas. Mesmo assim, dentro desse ambiente surge outro fenômeno: a transformação de figuras jovens em polos de gravidade política, como Nicolas Ferreira, que parece ter percebido cedo demais, a meu ver, que sua força não depende necessariamente do partido ou do bolsonarismo, mas da audiência direta que ele tem com o seu público nas redes sociais. Eu acho, melhor dizendo, eu penso que ele tem esta ideia, esta visão, que ele tem votos suficientes, votos próprios, para se eleger a qualquer coisa. Isto empurra para um comportamento, né? Ou empurra para um comportamento cada vez mais personalista, mais narcisista, eu diria, né? Como demonstrou, por exemplo, naquela entrevista que ele deu no podcast Café com Ferri. A entrevista deixou de ser uma defesa das pautas bolsonaristas e passou a ser um desempenho pessoal. Quando ele diz que não vai perder seu tempo no primeiro turno para apoiar Flávio, já que ele não faz parte do plano de trabalho para a corrida eleitoral, então ele vai se dedicar a Minas Gerais. Aí no segundo turno, quando ele fala aí no segundo turno, ele se coloca como qualquer outro candidato, até mesmo petista, pissolista, etc e tal, que vai para o lado que ele acha que vai ser vencedor. Simples assim. Porque se ele não quer apostar suas fichas no primeiro turno em Flávio Bolsonaro, conforme ele mesmo diz, para não correr o risco de se queimar caso o Flávio não vença, não vá para o segundo turno, assim como ele disse que jogaram nas costas dele a culpa da queda da Magnitsky. Ora, se ele fala desse jeito, então significa dizer que no segundo turno ele também não vai apostar em quem ele não tiver certeza que vai ganhar, para não se queimar. Não é um posicionamento correto. Fato é que, independente das atitudes dos próprios parlamentares descontentes com a sigla, que só ganhou evidência, diga-se de passagem, a partir do surgimento de Jair Bolsonaro em sua fileira, o partido vive hoje como uma administradora de interesses e um quadro emergente que atua como uma marca pessoal. E no meio disso, fica o eleitor que acreditava participar de um movimento e descobre estar assistindo a uma disputa de posições. O resultado não é apenas divisão interna, é a perda da sua própria identidade como partido, com os conservadores, principalmente os bolsonaristas, sem saberem ao certo em quem confiar, a não ser no próprio nome da família Bolsonaro. Agora, mesmo diante desses impasses é ruim, me desculpem, desses impasses, sabemos agora, de acordo com informações da mídia, que o xadrez eleitoral começou a ser montado muito antes de o calendário oficial permitir.
Aquela visita feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Jair Bolsonaro, lá na unidade prisional conhecida como Papudinha, eles trataram diretamente da engenharia política para a próxima disputa. Trataram de nomes para o Senado e principalmente a escolha de quem vai poder ocupar a vice-presidência na chapa com o Flávio Bolsonaro. Essas são informações da imprensa. Está na CNN, no Poder 360, né? Então, aquele não foi um encontro protocolar e nem simbólico. Foi um ajuste fino de posições, daqueles em que cada palavra define a aliança futura. E cada silêncio revela vetos, ainda não anunciados. Não sabemos exatamente o que eles conversaram. Porém, ali certamente se tratou desses assuntos, porque são os mais pertinentes para o momento. Pouco depois disto, já em outro ambiente, aqui em São Paulo, né, e também com outra lógica de negociação, o governador paulista recebeu a visita de Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB. E ali a conversa ganhou outro tom, porque o partido, o MDB, apresentou sua conta. Apoio total à reeleição do governador aqui em São Paulo, mas não gratuito, pois o MDB quer ter espaço concreto, seja como candidato a vice-governador, seja em uma vaga competitiva ao Senado, por exemplo. A resposta de Tarcísio de Freitas não foi de recusa e nem de aceitação imediata, mas de quem administra expectativas enquanto mede o peso de cada aliado na coalizão que pretende formar. Claro que ele tem que fazer acordos, claro que ele precisa ter outros partidos dando apoio para concorrer contra quem vai disputar o cargo de governador. Como saiu na imprensa ontem, que possivelmente o atual mandatário poderá colocar Fernando Haddad, ou então Marina Silva, né? Ou até a Simone Steph, como diz o outro, para concorrerem ao governo. Então, claro que Tarcísio precisa se cercar, mas não deixou nada aberto para o MDB. O próprio PP do Ciro Nogueira também já pleiteou os mesmos cargos. E caso contrário, com uma recusa de Tarcísio de Freitas, o Ciro Nogueira disse que poderá lançar candidatura própria em São Paulo, ou seja, o PP concorrendo contra Tarcísio de Freitas. Isto mostra que em ano eleitoral, em disputa política, não existe ideologia comum a ninguém. Cada um pensa no seu lado. Simples assim. Essas reuniões distintas, como as que eu citei, revelam a mesma realidade política. Porque de um lado está a construção interna de um grupo que tenta preservar a unidade conservadora e definir nomes próprios, o que é mais importante. Só que do outro lado, a pressão externa de partidos tradicionais, esses que entram no jogo oferecendo tempo de televisão, por exemplo, estrutura, como o PSD do Kassab, né? Porque tem prefeituras espalhadas para todo lado, e capilaridade política, em troca de protagonismo eleitoral, claro que nós sabemos que o jogo acaba ficando muito disputado, mas sempre por baixo dos panos, sempre nos porões, digamos assim, da governabilidade. São acordos, trocas que são feitas longe do público. Por isso nos enganamos muitas vezes com determinados políticos, não? Ora, o resultado disso tudo é um cenário onde candidaturas não nascem apenas de preferência ideológica, mas de equilíbrio entre forças. Um processo em que o desenho final das chapas
dependem menos da vontade individual e muito mais da soma de conveniências. Essas que sustentarão a campanha quando ela finalmente começar. Para mostrar como funciona na prática esse jogo político, ontem, durante uma cerimônia lá na cidade de Mauá, aqui no estado de São Paulo, no ABC Paulista, o atual inquilino do Palácio do Planalto resolveu improvisar diante de uma plateia ao notar algo curioso. Porque entre diversos prefeitos que ali estavam, havia também um número interessante de prefeitos filiados ao PL do Waldemar Costa Neto, ao Partido Liberal. Muito provavelmente, todos aqueles que se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro. Mas, aproveitando a situação, aproveitando o momento, e em tom de brincadeira, né? Aliás, de muito mau gosto, diga-se de passagem, o atual mandatário comentou que o presidente da sigla, o Waldemar Costa Neto, iria brigar com eles pela presença no evento. O comentário, claro, arrancou risos daquela meia dúzia de militantes que ali estavam. Mas a graça estava menos na piada e muito mais no significado. Porque ali, lado a lado, estavam representantes de um governo federal de esquerda e gestores municipais vinculados a um partido identificado com a direita bolsonarista. E a fotografia expôs aí uma realidade conhecida em Brasília, e ainda mais intensa nos municípios, que é o fato de que ideologia costuma parar na porta, quando começam as obras, convênios e transferências de verbas em ano eleitoral. Essa é a nossa direita. É a direita que ainda se permite a mudar de campo ideológico desde que receba frutos, benefícios para continuarem ou ascenderem ao poder. Infelizmente, assim é a nossa direita. São muito poucos aqueles que mantêm o apoio, a fidelidade raiz ao conservadorismo, principalmente ao bolsonarismo. Agora, mudando um pouco de assunto e falando ainda do nosso presidente, a decisão do Superior Tribunal Militar de abrir prazo de 10 dias para que Jair Bolsonaro apresente sua defesa prévia antes de uma possível perda de patente militar revela muito mais do que um simples procedimento administrativo. Ela escancara um fenômeno cada vez mais presente na vida pública brasileira. A ampliação contínua do campo de batalha político para dentro de todas as instituições do Estado, inclusive aquelas historicamente moldadas para permanecerem distantes da disputa partidária, como os militares, né? Isto chama atenção. Porque a representação do Ministério Público Militar, que questionou a condição de oficial da reserva de um ex-presidente da República, coloca o tribunal numa posição delicada, pois o tribunal não foi concebido para funcionar como arena de ajuste de contas, principalmente entre grupos políticos, mas como um órgão técnico voltado à disciplina e à hierarquia das Forças Armadas. Quando passa a lidar com personagens que deixaram a esfera estritamente militar há décadas, como Jair Messias Bolsonaro, e se tornam atores centrais da política nacional, esse julgamento inevitavelmente deixa de ser apenas jurídico e se torna narrativo. E narrativas, no Brasil contemporâneo, quase sempre viram instrumentos de disputa. O país vive em um momento em que decisões judiciais já não terminam no papel. Elas continuam nas redes sociais, nos palanques e nos discursos, transformando qualquer despacho em combustível para mobilização.
Ao mesmo tempo em que as instituições afirmam estarem buscando a despolitização das Forças Armadas. Esse tipo de decisão, envolvendo uma figura pública como o presidente Jair Bolsonaro, tende a produzir exatamente o contrário. Reforçam a percepção pública de que a instituição militar continua orbitando a arena eleitoral. E sem pudor algum. No fundo, o prazo de 10 dias é apenas um rito processual. Porém, o caso evidencia como no Brasil recente, quase toda decisão institucional, né, carrega aí um significado histórico, e ideológico e principalmente eleitoral. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que é muito difícil apostarmos nossas fichas de olho fechado, ou de olhos fechados, a parlamentares que se comunicam muito bem, que falam muito bem, que demonstram no dia a dia estarem ali compactados com o pensamento ideológico conservador, mas que de vez em quando dá uma escorregadinha, mesmo que sem querer, mesmo que inadvertidamente, porque ali pode estar sim uma pedra de tropeço nos nossos planos ideológicos. E eu não estou aqui apontando o dedo diretamente a Nicolas Ferreira, porque eu até acho que talvez a pouca idade e digamos, essa euforia toda de estar conseguindo atrair atenção para ele mesmo, pode ter feito sim com que ele tenha dado uma escorregada e falado demais. Mas eu estou apontando o dedo para diversos políticos, como esses prefeitos, por exemplo, ou como esses senadores e deputados que se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e que agora ficam em cima do muro, indecisos, apoiando sem apoiar, né? Falando mal e passando pano, e principalmente aqueles que desaparecem. Por quê? Não podemos nos esquecer que, independente ao pleito eleitoral para a presidência, nós temos para governadores, deputados e senadores. E a disputa para senadores aqui no estado de São Paulo é muito importante, por exemplo. Por quê? Porque nós temos aí senadores que vivem no mundo da lua, que se elegeu nas costas de Bolsonaro e desapareceu, colocou sua roupa de astronauta e desapareceu. E temos figuras já lendárias do PT, né? Pessoas que já deveriam ter desistido da vida pública, porque não conseguiram nada a não ser cargos de cabide de emprego, digamos assim, mas que são perigosos, porque a máquina pública vai trabalhar para eles, como eu citei, o Haddad, a Marina Silva, Simone Tebet, né? E aí nós temos o que como opção? A opção, pelo menos, a meu ver, para o meu gosto, eu pretendo dar apoio a Guilherme Derrite, muito embora tenha pessoas aí queimando o nome dele, porque ele veio da raiz como policial militar da Rota, que eu prezo muito, sou admirador, né? E um secretário de Segurança Pública que teve a coragem de enfrentar o PCC aqui em São Paulo, principalmente no Guarujá, que é o celeiro do PCC por conta do Porto de Santos. Então, não vejo por que não dar apoio a ele. Mas temos outras vagas que vão ser disputadas pelo PP, pelo PL, pelo MDB, que vão querer indicar seus nomes. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Em qualquer estado, temos que saber escolher esses senadores, porque são eles que poderão, quem sabe, mudar o rumo da história lá no Senado Federal. E quanto mais informarmos sobre a maneira como funciona o modelo político no Brasil, melhor é para que cada um de vocês possam saber definir, saber escolher
a quem vocês vão dedicar seus votos. É muito cedo, tem muito tempo pela frente, mas quanto antes pudermos ir analisando cada nome, melhor, para termos certeza no dia que chegar a hora de colocar lá o nosso voto. Tá ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes, por favor, ajudem o canal. O like é muito importante, vocês podem não dar muita atenção a isso, mas é desses likes que o canal depende, né? Ou para continuar ou para acabar. Porque a regra é uma só dentro do YouTube. Se você não cresce, é porque você diminui. No meu caso é diferente, porque o 195 mil está cravado ali, não muda. Travou ali o ponteiro e não vai, não volta, nem vai nem vem, né? É como diz o tal empréstimo do serrote que se chamava vai bem, né? O camarada foi pedir o serrote emprestado e o amigo disse: se o vai bem fosse e voltasse, o vai bem ia, mas como vai bem vai não vem, vai bem não vai. Desculpem pela péssima piada. Mas queria agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham aí uma excelente noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.